Aí, olha que interessante, agora a entrevista vai ficar bacana. Eu tive umas experiências com ayahuasca. Tchananã. Tchananã. Tcharará. Vamos lá. Você já tomou ayahuasca? Não, de jeito nenhum. Então. Muito bem, mais um Leadercast. Eu sempre começo contando como é que a minha convidada esteve aqui. Na verdade é uma volta, né? E é uma volta, eu peguei uma convidada aqui, a gente olhou aqui agora, você esteve aqui em 2015. Não foi nem aqui, foi no estúdio antigo, que era o estúdio do Lalá. Então a gente gravou um Leadercast, eu estava olhando o Leadercast número 8. Ele nasceu em 2015, então foi logo 8. 8 foi no segundo mês de existência dele. Então. Era um por semana. Ai, Pô, ó. faz tempo, hein, cara? 10 anos, hein? 10 anos. Eu acho que já dá para começar como eu comecei daquela vez, outra vez igual. Vamos lá. Seu nome, sua idade e o que você faz? Ah, legal. Eu sou Daniela do Lago, tenho 46 anos e trabalho com desenvolvimento de carreira, né, há 20 anos. Sim. Dando aulas há 18 anos como professora da Fundação Getúlio Vargas. E trabalhar com RH, gestão de pessoas, né, competências comportamentais, é o que eu estudei. E Você já estava nisso em 2015 quando esteve aqui? É. Já era, eu estava nisso. É isso mesmo. Então, deve ter aprendido a fazer, né? É. Mas olha aqui, ó, quem quiser saber a história da Daniela, volta lá no 8, lá você vai ouvir o começo da história dela toda, então a gente vai poder dar um salto, já vim Legal. direto na pegada aqui, né? Boa. Mas você fez uma mudança brutal, fez um ano já? 1 ano e meio. Há 1 ano e meio você decidiu que ia fazer uma virada e fez uma virada daquela. Você largou tudo no Brasil, claro, não largou o trabalho, você pode carregar com você o seu trabalho e se mudou do Brasil. Pra onde você foi? Fui pra Espanha, moro em Madrid. Em Madrid, Espanha. há 1 ano e meio. Vamos falar disso então, vamos falar um pouco disso aí. O que foi? Como é que foi essa? O que Essa te levou, mudança? o que te conduziu para primeiro sair do Brasil, segundo ir para Espanha? Então, quando eu sempre tive rodinha no pé, né? Você me conhece bastante. Viajar, eu gosto, eu acho que o mundo é um grande quintal. Acho que é muito legal você experimentar novas culturas, ver gente diferente, expande a mente. Então isso pra mim sempre foi algo relevante e importante, o que eu faço com amor e carinho. E aí, eu sempre fiquei nessa, puxa, e aí, vou ficar aqui, como é que vai ser? O país, né? Sempre naquela pegada complexa, né? O Brasil é maravilhoso, tem zilhões de coisas, eu vejo muito potencial, mas nunca trago pro real. E aí eu fiquei bem chateada, decepcionada. Foi bem, olha que interessante, foi bem na virada. Quando o Lula entrou de novo, eu perdi todos os meus trabalhos, né? Logo de cara, assim. Então, virei o ano, eu nunca viro o ano, imagina, eu tô há 20 anos nessa estrada. Eu nunca virei um ano zerada de trabalho. Eu sempre tenho trabalhos à frente. Sempre, sempre. Agenda pra frente. É claro, um ou outro ano você fala, puxa, já não dá pra entrar no ano seguinte com o ano todo lotado, mas eu sempre foi a primeira vez que eu virei o ano zerada. Porque todo mundo se retraiu, né? Exato. Eu tinha um mundo de clientes, especialmente no agro. Baita projeto na mão e os caras, não, pera, quando deu o resultado da eleição, pararam tudo, cancelaram tudo. Era investimento que não acabava mais, expansão de negócio, abertura de fábrica, compra de outra empresa, pararam tudo. Até porque ninguém sabia, então eu entendo os meus clientes, sabe? Todos os clientes falam, Daniela, ó, a gente vai voltar a conversar só depois de março. Né? Então, depois do carnaval, aquele lance, né? O que acontece. Então, vamos esperar. E eu entendia. E eu tava assim, pelo menos no primeiro trimestre, zerado. Eu falei, o que eu vou fazer em São Paulo? Eu falei, quer saber? Eu vou estudar. É o que a gente faz, né? Eu vou estudar. Eu falei, vou estudar o quê? Eu falei, acho que eu vou viajar, vou estudar um outro idioma, vou fazer um outro curso e tal. Aí eu pensei, falei, vou de novo aprimorar meu inglês. Só que inglês eu já falo inglês, né? Então, já morei fora e tal. Aí eu falei, puxa, quer saber? Acho que eu vou estudar espanhol. Porque o espanhol não sabia nada de espanhol. E eu tenho um irmão que já mora na Espanha há muitos anos. Eu falei, quer saber? Eu acho que eu vou pra lá. Eu vou fazer 2 meses de curso espanhol, estudar todo dia, assim, 5, 6 horas. E eu aproveito, vejo meu irmão, vejo as minhas sobrinhas, né, minha cunhada e tal. Foi isso que eu fiz. Eu decidi numa terça-feira, sábado, eu tava de mala pronta, fui embora pra Madrid. Cheguei lá
E aí eu aluguei o Airbnb, estudei, arrepiei no espanhol. Então, o espanhol também tem o português tem uma similaridade com o espanhol, então você avança mais do que o próprio inglês. Amei, e amei o estilo de vida de Madrid. Quando eu voltei, já era o início de março. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei 2 meses, né? Foi no início de 2023. Aí, Luciano, eu já não me encaixava mais. Eu não me encaixava. Eu falei, meu Deus, e aí? Sabe? Falar, não sei se eu quero ficar aqui e tal. Aí os trabalhos, obviamente, voltaram. A gente vai nadando, né? Pra pagar conta, aquela coisa toda. E eu fiz uma conta simples. Eu falei, puxa, quanto seria pra eu ficar 1 ano? Pra finalizar o meu idioma, o meu curso do espanhol em Madrid. Fiz conta, aluguel, pra viver uma vida legal como eu tenho aqui em São Paulo, tá? Sem perrengue. Fiz conta, sozinha. E aí eu falei, puxa, os trabalhos presenciais não vão rolar, só vão rolar os online, são os atendimentos individuais que eu faço, né? E traduzi isso para um número de coaches. Eu falei, tá bom, pra eu fechar isso, sem ter que mexer nos meus investimentos nem nada, eu precisaria exatos 27 profissionais. 27 coaches. 27 coaches. Coaches. Ou seja, o teu trabalho permite que você seja uma nômade digital. Não importa onde, desde que tenha uma internet, tá tudo bem. Resolvido. Eu fiz o horário que você vai, tá tudo beleza, né? Tá. E aí, na época, eu estava no inío do ano, aquela coisa, eu estava com 8. Aí eu falei, tá bom. Deixei este número, só eu e Deus sabia desse negócio, né? Isso foi no início da semana. Naquela mesma semana, eu recebi uma proposta de um cliente para atender 26 profissionais. Isso nunca me aconteceu. Isso nunca me aconteceu. Como diz o Paulo Coelho, é o universo conspirando a seu favor. Não, mas foi um chacoalhão, porque era assim... Eu já tinha 8, recebi mais 26, assim. Você não tinha tomado a decisão de ir, você estava naquela, eu vou ver se dá pra ir. Isso, aquela coisa. Pra eu passar 1 ano de boa, tranquilo, eu preciso deste número. Né? E de repente o universo vem e toma Pingou no meu colo 26. Eu falei, puxa, isso é um sinal pra eu ir, né? Então assinei o contrato em maio, aí eu falei, agora eu vou. Finalizei as minhas coisas, vendi um monte de coisa que eu tinha. Enfim. Então... Pra dar um chute desse pro alto, com 25 anos de idade é fácil. É uma coisa. Com 30 anos dá pra fazer. Com 37 até dá pra fazer, né? Agora, depois dos 40... Exato. Vem cá. E o marido? E o marido? Pois é. E os filhos? Pois é. E papai, e mamãe, e o tio, e o cachorro? E os vizinhos? E como é que é Como é que é o entorno Você disso? estava desimpedida. Então, eu tô divorciada. Sim. Sem ninguém. Não tenho filhos. Sim. Então, isso me possibilita. Nem uma cachorro. liberdade. Nem cachorro você tem. Não. Mas eu tenho minhas canecas, eu tenho um apego, você sabe bem. Assim como você coleciona os seus bonecos, os seus livros, eu também tenho os meus livros e faço uma coleção de canecas. Eu tinha um apego, e esse é um grande exercício. É o exercício do desapego. Os meus pais também moram no Brasil, né? Eu sou muito conectada à minha família. Até então, a minha irmã também estava lá. Hoje a minha irmã também já mudou para Espanha, né? Então, assim, e seus pais ficaram aqui? Os meus pais ainda estão aqui. Ainda, né? Queremos, né? Quem sabe. Enfim, então assim, é um exercício. E vou além. Tem outros medos também. É o medo do mercado, entendeu? De trabalho. Fala, tá, eu tô longe. E aí? Como vai ser? Né? Como é que vai ser, por exemplo, pra eu fazer grana em euro? Então, passou no teu plano estratégico a ideia de que o mercado espanhol podia funcionar para você também? Mesmo você não sendo nativa, não falando o espanhol da Espanha, que aquele mercado podia ser para você também? Eu tinha uma ideia. Eu não sabia a forma como eu seria recebida, né? Até porque é muito diferente. É diferente a forma do espanhol, a cultura do espanhol, a cultura europeia, principalmente para ver trabalho. O meu tema de carreira, eu falo da galera de comportamento, do pessoal ser proativo e tal. O europeu não é assim. A desigualdade é muito diferente. Então, o europeu, o espanhol, ele tem um estilo de vida diferente. Então, ele trabalha para ele viver bem. Aqui a gente vive para trabalhar. Então,
é muito diferente. O brasileiro precisa ralar e lutar. Então, por mais que você foi contratado para fazer alguma coisa, sempre tem que fazer mais. A proatividade está na nossa veia, no nosso sangue. O espanhol não. O espanhol adentra um cargo e lá ele vai ficar a vida inteira. Porque a diferença entre um estagiário, um analista, assim, quem está começando numa empresa e o diretorzão, é pouca em termos salariais. A responsabilidade é grande. Então o espanhol fala, eu não quero. Eu quero viver, eu quero curtir, sabe? O espanhol é uma outra cultura e eu tenho aprendido muito com eles, né? Então, por exemplo, agora vai começar o verão europeu. Pô, tem sorveteria que os caras fecham pra curtir o verão. Aí você fala, como? O dono da sorveteria fecha a sorveteria. Cerrado por vacaciones, então tô fechado por férias. Tira vacaciones no verão. No verão. Aí você fala, filho, como? É o mês que você mais fatura. Isso pra mim, como brasileira, Sim. A gente trabalha enlouquecidamente. Mas o cara, analisando ele fala, poxa, se eu não parar, eu não vou tirar férias. Entende? Então, assim, e não vou curtir, porque os outros meses fazem frio, sabe, é diferente. Entende? Sim. Então, é uma outra forma. O espanhol também, eu vejo isso pelos meus vizinhos. Eu faço amizade com um monte de gente, estou fazendo amizade com os espanhóis. Para entender como a galera vive, como trabalha, né, o que pensa. Então, assim, a abertura também deles com uma brasileira, né? Então, eu tô recomeçando uma estrada que eu fiz há um tempão atrás. Sim. Né? Fazendo algumas palestras, né? Lá. Lá. Em espanhol já tá? É, em espanhol. Já dá para subir num palco e fazer? Então é que a gente vai, né? Entendeu? Eu estudo bastante, treino. Como é que é uma mulher sozinha chegar na Europa, desembarcar na Europa sozinha de uma lecuia com um rótulo assim, brasileña? Brasileña. Como é que é isso? Pegou? Pega, é intenso. Porque, por exemplo, igual o cara que alugou o apartamento, eu aluguei um apartamento lá. O dono, ele foi pela imobiliária e tal, então, por mais que eu comprovasse, fala, puxa, olha, eu tenho uma grana, você comprova seu saldo bancário, que você tem para pagar aquilo, eles investigam sua vida. O dono do apartamento quis me conhecer, sabe? Para falar assim, deixa eu sentir se essa mulher realmente vai me pagar, sabe? Se é confiável, se não é. Eu nunca tinha vivido isso, né? Assim, você fala, poxa, que mais, né? E assim, as credenciais, tudo você tem que mostrar, Sim. né? Pra realmente ser aceita. Assim, o espanhol é muito fechado, né? Então, pra fazer amizade é muito difícil, é muito complicado, né? Eu começo eu moro num lugar interessante lá, que tem muitas pessoas também que não têm filhos e tal, e aí eu sou uma pessoa extrovertida, vou fazendo amizade, mas mesmo assim, ele é intenso, sabe? É complexo. Então, assim, não é fácil, não. Você tem que ficar muito bem com você, né? Se você não se conhece para viver bem na tua pele, na sua companhia, você não aguenta estar num outro lugar. Né? Então, assim, é muito diferente a gente fazer amizade com 20, 25 anos, 30 anos, tá todo mundo começando. Com 46... Essa é a pergunta. Conforme a gente vai envelhecendo, lógico, fica mais difícil fazer amigos, exato, né? Cada vez mais difícil. Fica, porque tá todo mundo também numa outra energia. A galera de 40, 45, todo mundo casado com filho pequeno. Sim. Entende? Os que tiveram filho depois. Então, assim, os interesses são outros. Sim. Né? Então... E é intenso, então tá todo mundo em pareja, que eu chamo, né? Em casal, tal. Mas você é chega legal, sozinho, fez bem pra você? Tá fazendo. Tá fazendo. Como é que é dormir em euro? O duro não é isso. O duro é, por exemplo, eu ganho em real e gasto em euro. Isso, se tira o sono. Tem que inverter isso aí. Precisa inverter isso aí. Agora, né? Vamos ver, né? Com livro novo e tal. Então, 1 ano e meio já, então? 1 ano e meio de Madrid, de Espanha. Recomenda? Recomendo. Eu recomendo. Eu sempre disse isso para os meus alunos, né? Para as pessoas, os líderes os quais eu atendo. Falo, poxa, você tem que fazer um período fora do Brasil para estudar, nem que seja alguns meses, sabe? Eu tenho uma tese que é o seguinte, se eu fosse presidente do Brasil, eu daria um jeito de fazer. Ninguém tira diploma sem passar, não importa de quê, não me interessa se vai se formar em medicina, não interessa. Para você ter um certificado, um diploma no final da tua graduação, tem que passar 15 dias no mínimo
num país desenvolvido do primeiro mundo. Isso. Entendeu? Não é porque, não tenho dinheiro, não. Tem que fazer parte, o governo tem que enfiar os caras no ônibus, no avião e mandar pra lá. E mandar. Fica lá 15 dias. Isso. Usa o celular deles. É. Experimenta o que é um serviço celular decente, Isso. como é que é a TV deles, como é que é você chegar numa plataforma no horário e o ônibus está lá te esperando, ou o avião, Exato. você chegar para retirar a bagagem chegou antes de você. Aquelas coisas que a gente não faz ideia de que existe. E não Como sabendo que é você que... andar na rua legal? Lá eu ando na rua Sim. com meu celular. Na boa, Sabe? tranquila. Eu não tenho carro. Sim. Eu vou para todos os lugares. Eu viajo a Espanha inteira, assim, atravessando de trem em 2, 3 horas. Uhum. Como a gente não tem essa experiência, você não pode nem comparar. Então. Eu não sabia que existia um celular mais legal do que esse que eu tenho. Entendeu? Um serviço de tal coisa que fosse mais legal. Então, é claro, o Tom Jobim que falava, né? Como é que é? Viver nos Estados Unidos é bom, mas é uma merda. E viver no Brasil é uma merda, mas é bom. Então verdade. eu peguei tenho visto um monte de gringos, aí eu tô assistindo um monte de gringos falando do Brasil, de vários pontos de vista, né? E os caras comentando, que eles botam o vídeo e falam, cara, é inacreditável, a gente vem pra cá e a cabeça explode porque é tudo muito difícil, né? Mas tem um lance do povo, de estar aqui, é muito bom estar aqui. Mas aquela vez que você veio comigo aqui, você não tinha 1, 2, 3, 4... Quantos livros são? 6, são 6. É que 6. um não veio que tá esgotado. Você não tinha 6 livros, né? Não, eu só tinha o primeiro. Qual que é o primeiro? O Despertar Profissional. O Despertar Profissional. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. É aqui, ó. Despertar Profissional. Ele tem dicas de comportamento no trabalho. 2ª edição. Cara... Aí o segundo... Daily Shots foi esse aqui que eu estive... Não, foi o Feedback que você foi. Foi o no terceiro. Feedback? O Feedback é o único que não tá aqui porque ele tá esgotado no Brasil, é o que eu mais vendo. É claro, quem que você levou para lançar o Você que me dá isso aí. toda a sorte. É isso aí, aqui ó. Esse é o 5º, que é o Bom Senso. Bom Senso. Na vida e no trabalho. Esse livro ele tem um teste que identifica se você tem ou não tem bom senso. Hein? Opa, isso aqui é bom. E esse aqui, Up? O Up é o 2º livro, ele tem 50 capítulos, 50 dicas para decolar aí na carreira. E agora o mais recente? E agora o mais Vamos ver. recente é esse que vai para Espanha. Né? Ela sou eu. Que é um novo Ela segmento. sou eu. Vai ser Ella assim? soy yo. Eso Ella soy yo. habla E espanhol. aqui, ela sou eu. Ela sou eu. Força feminina e ancestralidade. Exato. Meu pai do céu. E deixa esse eu vai ver. numa outra vertente, né? Numa outra linha diferente dos meus livros. Né? Aham. É um novo segmento aí. Ela sou eu, Força Feminina e Ancestralidade. É um convite para explorar a força feminina e os legados emocionais que atravessam gerações. Vamos falar desse livro aqui. Então você está falando, ele não é na linha dos outros, não é um livro de carreira, não é um livro de... Mas é um livro de comportamento, Ok. de heranças emocionais. Então, o que você herda, entende? A parte da sua emoção. Então, por exemplo, eu trato uma questão importante. Você tem 8% do seu DNA características físicas. Por exemplo, eu vejo seu pai, né? Que você posta ele. Então você fala, puxa, olha, eu tenho aqui, ó, o nariz do meu pai, o olho do meu pai, a cor dos olhos, sei lá, ou o sorriso da minha mãe. Você herda de DNA características físicas. Nós herdamos também características de personalidade. Então fala, nossa, você tem temperamento do seu avô. Meu Deus, da sua outra avó, sei lá o quê. Né? Você herda doença. Quando você vai ao médico, o médico fala assim, Luciano, você tem diabetes na família? Você tem histórico de câncer? Vamos investigar isso. Nós herdamos isso também. Eu, por exemplo, herdei um ceratocone na minha vista. Isso é uma herança genética antiga. Não é nem dos meus pais, nem dos meus avós. Não sei de quem. Mas isso apareceu na minha vista, olha que interessante. E nós herdamos aspectos emocionais. Então, de repente você é um homem ciumento. O ideal é a gente tomar consciência do nosso comportamento, dessa atitude emocional. Falar, espera, esse ciúmes é meu ou eu aprendi isso, ou eu herdei isso, esse hábito comportamental, emocional. Né? É disso que trata o livro. E o livro, ele foi narrado sob a voz da intuição. Então, como se a intuição tivesse... Você ouve a sua intuição?
Você tá conectado. Menos assim. o que eu devia. Toda vez que eu não ouço, eu me Você se arrependo. Eu lasca. falo, cara, que coisa, eu tava aqui, é. me diz eu não fiz, eu deixei de pensar, Eu mas... senti isso, não era pra eu fechar esse trabalho, não era pra eu estar E eu lá, não eu acreditei, sabia eu não disso, acreditei e quebrei a cara ou perdi uma oportunidade porque eu não acreditei. Isso costuma Geralmente é acontecer. isso, né? A intuição ela é muito sutil. Ela fala bem baixinho. Só que você só consegue ouvi-la se você internamente tiver silenciado. Senão você não ouve. E o livro ele foi narrado sob a voz da intuição. Então, por isso que ele chama Ela Sou Eu. São histórias de mulheres, tá? São histórias reais. Algumas minhas e outras que outras me confidenciaram. E a personagem principal, porque ela é narrada sob a voz da intuição, então a intuição fala Mas assim, é como se fosse uma ficção, um livro. são histórias. São histórias, São ok. histórias. Cada capítulo é uma história. E a personagem principal, eu não dou um nome pra ela. Eu sempre escrevo ela. Eu soprei o ouvido dela, que não era pra ela se relacionar com esse cara. Mas ela não estava pronta para me ouvir. E eu conto a história. E a personagem principal é ela, por isso que o livro se chama Ela Sou Eu, porque ele talvez traduza as histórias de outras pessoas, né? Então, foi um livro, foi um processão, viu? Fazer esse livro. Como é que você chegou nele? Porque ele tirou você do teu ambiente de conforto, né? O que acontece, por exemplo, na pandemia, eu e Leila Navar, que você conhece, começamos um grupo chamado Força Feminina. Sim. A gente estava em casa e eu e Leila, a gente, né, nós somos amigas, todos nós somos amigos, e aí a gente se falava tal online, falou, Dani, vamos fazer alguma coisa online aqui com essa mulherada. E aí acabou criando uma força mesmo esse movimento. Então foi um ano e pouco, a cada 15 dias a gente se reunia online e era uma confraria, né? Uma confraria em que eu e a Leila, a gente trazia temas diversos para ser uma mão forte para essa mulherada, tá? Ali eu falei, caramba, as mulheres, a gente não estava tão representada no Brasil, sabe? Então eram executivas, entendi, não era assim uma... Eu quero escolher bem uma palavra para eu não ser mal interpretada, né? Então, assim, são mulheres que gostam de ser independentes, né? Mas que gostam de ser femininas. Respeitam o masculino. Entende essa nossa diferença, né? A gente não levanta uma bandeira à toa, sabe? Uma bandeira desnecessária, que eu vejo que muitas vezes a pauta, sabe, do feminismo tá esquisita, entende? Que não é isso a real essência do que é ser feminina e que o feminino prega. Ela foi dominada, né? Ela se transformou em ferramenta de luta de classes. É outra história. É outra história. Não tem nada a ver com mulher. Exato. Não tem nada a ver com mulher. E aí a gente trabalhava nessa confraria para falar as coisas reais, sabe? Às vezes o que acontecia, principalmente no trabalho. Então a gente trouxe uma série de temas, uma série de convidadas que falavam. E aí no final dessa nossa confraria, a gente tinha um case de alguma que uma mulher falou, puxa, olha, gente, eu tô passando por isso, isso e isso. O que vocês acham? E a gente dava uma força para ela. Falou, olha, eu já passei por isso, se você faço isso, isso e isso e tal. Ali eu percebi, eu falei, gente, tem algo aí dessa mulherada. O movimento começou a tomar uma outra proporção. Mas depois disso, enfim, por outra circunstância, a gente deu uma pausa no Força Feminina. Isso já tem 4 anos. Até hoje, a gente tem um grupo lá, as mulheres falam, poxa, vamos, porque eu preciso dar vazão nisso, né? Pra ter esse espaço, pra ter um lugar. Então eu acho que começou o do Força Feminina, tanto é que carrega, né, no subtítulo esse nome, foi exatamente lá atrás, que começou esse processo, né? Aí, olha que interessante, agora a entrevista vai ficar bacana. Eu tive umas experiências com ayahuasca. Tchananã. Tchananã. Vamos lá. Você já tomou ayahuasca? Não, de jeito nenhum. Então. Não, já tenho amigos que tomaram, conheci várias pessoas que experimentaram tudo, mas eu sou completamente avesso Tá. a qualquer coisa que me
mude os sentidos. Isso. De mudar o sentido, sabe? Então, cara, não fumo nem cigarro comum. Nunca eu fumei. também não. Não cheiro nunca. Eu também não. Sabe, de consumir drogas. Mas a ayahuasca... Bebida, eu não consigo beber. Eu vou encher a cara gente. hoje. Eu tomo Não, 2 latinhas de cerveja. De cerveja e deu. Aí tem eu tenho uma chave interna que ela me tranca. Então, aquela cerveja, o chopp, o primeiro foi uma delícia, o segundo foi bom, o terceiro mais ou menos, o quarto já não desce mais. E tá ótimo. Trava e não me deixa, né? Então, quando apareceu a história da ayahuasca, eu comecei a ver, ouvir os relatos todos, falei, cara, esse negócio vai... Sei lá o que vai sair a hora que eu tomar, não vou tomar não. Então, eu fiquei na minha. Então, mas tem uma observação importante. A ayahuasca não é uma droga, né? Porque eu estudei bastante disso. É uma medicina da natureza. E é óbvio que ela tem o DMT, tá? Então, ela tem 16% de DMT. Então, ela abre os seus sentidos do seu cérebro, né? Eu demorei um tempão para tomar ayahuasca, porque é isso mesmo, ele faz parte de um ritual, faz parte de um processo. E assim, né, a minha experiência, eu já tomei algumas vezes, cada vez que vai ele é diferente, né? Então é como se eu me lembrasse de coisas. Eu fecho os olhos, eu vejo uma série de coisas, lembranças, você fala, caramba, como se, sei lá, você tá numa sala, num ambiente escuro e de repente ilumina tudo. Aí você enxerga os detalhes, depois de um tempo sai a luz de novo, né? Aí você fala, caramba, eu sei o que tem ali. Deixa eu investigar, deixa eu ver, né? Então você vê. E assim, fecha o olho, eu vejo coisa. Eu abro o olho e tô aqui com você, ó. Porque eu não consumo drogas, eu sou avessa, eu sou off disso. A minha droga é um vinhozinho que eu tomo, né? Eu gosto de tomar um vinho, principalmente vinho espanhol, estilo de vida espanhol. Mas também eu não perco os meus sentidos, tá? Não gosto disso, não gosto de perder o controle, né? E aí no processo da ayahuasca, aí eu sempre fui de sonhar muito. Eu sonhava, sempre sonhei uma série de coisas e tal. Trabalho isso em terapia, né? E, Luciano, parece que deu uma destravada. Eu comecei a ter memórias de histórias de mulheres e tal. Enfim, foi um baita de um processo. Você tomou ayahuasca seguidamente num processo durante um período? Não. Tomou 2, 3 vezes e parou? O que você fez? Eu não, tomava uma vez. Aí eu passava por essas coisas. Ficava um tempão pensando naquela memória. O tempão não são horas, são dias, semanas? Dias, semanas, meses, tá? Aí eu tomava de novo, aí eu falei, caramba, aí você mergulha, cada processo, né? Cada chá da ayahuasca, cada ritual, eu nunca sei o que vem, você tem que estar aberto para expandir. Eu lembro que você comentou uma vez. Então. Com a turma da saga lá, que a gente tava, você comentou uma vez, você falou, eu fui lá e eu vi a minha filha, que eu não tenho. Exato. Você falou, eu vi claramente a minha filha que eu não tenho. Não é louco isso? Completamente louco. Mas como é que isso aí, como é que isso te trouxe? Então, aí, ou seja, nesse processo dessas mulheres, eu vi um monte de mulheres que eu não sei quem são, mas eu sabia que elas eram, sei lá, do meu antepassado. Mulheres presas, sabe assim, numa situação complicada, né? E eu vinha pra soltar. E aí várias delas, umas mulheres mais velhas assim, vinham pra mim e me pegavam assim em mim e falavam assim, Daniela, você tem voz, você tem liberdade, fala, você tem voz, fala. Eu precisava, aí eu falava, vou falar o quê? O que eu tenho pra falar? O que eu tenho pra falar? Aí eu entendi, falei, tá, poxa, eu preciso escrever alguma coisa disso, preciso fazer isso, né? E aí foi algo assim, então eu comecei a sonhar bastante com essas coisas, com uma série de histórias. Foi um processo, parece coisa de doido, né? Deve ser, né? Deve ter uma coisa louca aí. Exato, tem uma outra conexão. Isso foi a raiz do livro? Foi assim que o livro começou a se formatar? Foi assim, Todos os meus outros livros, quando eu sentei para escrever, eu já tinha em mente começo, meio e fim. Fala, puxa, eu vou seguir nessa linha e vamos embora. Esse livro não. Tanto é que eu recebi isso quando eu tive a primeira vez dessas mulheres, você tem voz, você tem liberdade, faça. Ali eu entendi, eu falei, puxa, acho que eu preciso mesmo ir embora,
porque eu preciso honrar uma série de mulheres, de gerações, até minha mãe, a minha avó, que jamais ousaram sonhar em poder viver num outro lugar, entende? Experimentar outras coisas, né? E aí, eu podendo fazer isso, como é que eu não vou fazer? Entendeu? É uma maneira de honrá-las, né? Ali eu entendi isso. Mas depois eu comecei, sabe? Vinha muitas coisas. Eu falei, meu Deus, esse negócio não para de me perturbar os meus sonos, né? O sonho, né? O sono da noite e tal. Comecei a ter uma série até de crises de ansiedade. E ali, falando com a minha terapeuta falou assim, Nela, você tá mexendo com coisas que são muito poderosas, sabe? Você tava Nem lá? energia. Você estava lá na Espanha. Eu tinha acabado de chegar. E você tomou a ayahuasca aqui? Isso, no Brasil. Lá não? Já tomei Lá uma também? vez. Tá. E aí, uma vez, né? Lá. E aí, a minha terapeuta falou assim, Dani, você precisa fazer uma constelação familiar. Já ouviu falar em constelação familiar? Já ouvi falar de constelação familiar. Isso. Esse papo nosso aqui tá começando a virar conversa de aranha. Vai indo pra Ai, outro meu Deus lado. do Ai, céu, meu vai. pai amado. Daqui a pouco não tem, o que é aquilo ali? Tem um gnomo ali? discos Não voadores. é não. Não vai não? É, não. Vamos lá. Não, Vamos lá. confia. Bom, nessa constelação, a constelação ela trabalha com colocando as coisas na ordem certa, né? E aí quando eu fiz isso, beleza, e ali eu falei, olha, eu vou, já entendi o recado, eu vou fazer esse livro, né? Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer este livro. E fiz uma constelação com essa minha terapeuta, que ela é super gabaritada para fazer. E na época eu coloquei assim, sei lá, no campo que elas colocam lá, algumas pedras, né? Eu pus isso para representar a minha ancestralidade, não sei o que e tal. Até tirei uma foto. E beleza. No dia seguinte eu abri o computador e falei, eu vou começar a fazer esse negócio, eu não sei o que. E eu comecei a escrever. E eu finalizei esse livro em 21 dias. 21 dias. Né? Foi super rápido. Sim. O livro saiu rasgando da mente, assim, sabe? Porque eu fui escrevendo as histórias que eu tinha na memória. Né? Algumas outras histórias eram de outras mulheres que eu sabia. Falei, puxa, vou encaixar. Mas a ideia, por exemplo, de narrar sobre a intuição, isso veio no caminho. Finalizei o livro. E aí, olha que interessante, ela tem essa capa, né, que tem essas cores aqui. E isso é uma representação quando eu coloquei as pedrinhas, Sim. né, pra fazer assim, eu tirei uma foto, mandei pra minha terapeuta, fizemos a constelação e tal. Aí eu falei, nossa, Rose, você viu que eu escrevi o livro em 21 dias. Aí ela falou assim, Nela, você contou quantas pedras tinham? Eu falei, não. Ela falou, então conta. Sabe quantas pedras tinham? 21 pedras. Por isso que eu até mandei essa foto pra design, que é a Mariana que fez. E ela colocou desse jeito, sim. Entende? Então esse livro, Luciano, ele foi um processo diferente, né? Coincidência ou não, sei lá, o livro saiu, ele tem gerado interesse, né? Eu vim pro Brasil, ele tá numa editora lá, ele tá concorrendo a um prêmio na Espanha. Mas ele não foi lançado lá ainda? Ainda não. Ainda não saiu lá? Ainda Ele não. já está concorrendo a um prêmio lá? É, o prêmio Lumen, que é. E ele tá no páreo lá, né? Então, assim... Você optou por lançar ele aqui no Brasil em português? Não. Antes de lançar lá? Não, Como eu não assim? lancei aqui ainda no Brasil. Ah, você não lançou, Isso é uma então. cópia clandestina. Então, cara, deixa eu guardar isso aqui. Então Essa você é uma tem, cópia clandestina. você tem um livro impresso, tá muito bem Isso. impresso, tá bem editado, tá... Isso, é. Cara, só falta aqui o selo da editora. Exato, Só porque não tem selo. eu registrei ele no meu nome, Ah. né? Até para eu conseguir fazer essas cópias aqui, porque eu ia estar nessa temporada de Brasil. Quer dizer que eu não consigo né? comprar então aí fora? Ainda não comprei. Ainda não. Entendi. Tá. Então esse livro, porque o mercado editorial na Espanha, ele é diferente do Brasil. Lá eu tenho que ter um agente literário, que é um empresário. Sim. Né? Então eu tenho um empresário que tem que me amar e entender que, sei lá, eu sou vendável, né? O meu conteúdo é bom e eu consigo vender, óbvio, porque o mercado de livro precisa, a gente tem que vender livros, né? Claro. E é muito diferente, né? Bem profissional. Então você assina um contrato, você vai para vários países, né? Vai para toda a Europa. É um outro patamar do que
a gente é tratado como autor, né, no Brasil, que é aquela ralação, o que é uma pena, Então, assim, ele tá nesse exato momento passando por essa revisão. Na verdade, não é nem revisão, o livro já tá revisado, tá editado, tudo certinho, por essa apreciação da editora, para você ver, tá bom, que tiragem que a gente vai ter, como é que vai ser, que investimento a gente vai ter na Daniela, aquela coisa toda, né? Como eu ia vir nessa temporada de Brasil alguns trabalhos, eu falei, quer saber? Né, eu vou conversar com alguns amigos e tal, e o livro eu escrevi ele em português, traduzi ele para o espanhol, uma editora, uma jornalista espanhola fez a correção de estilo pro espanhol, claro. Que é diferente, né? A tradução nua e crua, sim. Quando você vai traduzir. Eu peguei meu livro, o meu Everest, e é uma vergonha, eu devia ter feito ele em inglês já há muito tempo, e mandei fazer uma tradução dele para inglês, e peguei uma tradutora legal. Isso. E ela fez a tradução e mandou para mim, e cara, não rolou a tradução. Porque tem coisas ali, expressões, só na parte das referências. Então eu tô no livro, eu tranquilamente faço uma referência a Caetano Veloso. Que em inglês, não tem o menor de quem é. Exato. Não sei, eu conto mais. Então eu falei, cara, além disso, tem que ter alguém para fazer uma adaptação cultural, né? Para o lugar para onde ele vai frequentar. Eu encontrei a mesma encrenca quando eu comecei a trabalhar os cafezinhos em espanhol. Eu comecei a preparar aqui, falei, deixa eu ver como é que fica em espanhol. E aí, vira e mexe, como eu não os escrevi pensando no mercado global, era brasileiro, foco nos cheio de aqui. Coisas que não vai, essa expressão não funciona, aí né? Não dá, Tem que ter essa correção de estilo, porque as expressões que a gente usa aqui são naturais aqui. Né, no que a gente fala corriqueira, e a forma que a gente escreve, porque os meus livros não são literários, né? Eles são how to, né? Como fazer e tal, é cartesiano. Então ele precisa ter, e esse livro ele já parte para um outro lado, ele também tem, bom, aí uma jornalista espanhola fez a correção de estilo, então ele tá nesse exato momento, então provavelmente na semana que vem, assim que eu volto para Espanha, eu já vou me reunir lá com eles, e enfim, aí vão ter esse lançamento na Espanha, e não sei quais são os outros países, e na sequência, como ele já tá em português, por que não? Aqui no Brasil, seguro que teremos aqui, mas essa é uma cópia. Seguro que teremos? Seguro. Mas essa é uma cópia clandestina. Tá, né? Você não tem editora aqui ainda? Não tem nem editora aqui? Desse livro Desse aqui no Brasil não. Porque assim, eu tenho a minha editora que é a Integrare, que tem todos os meus livros e tal, tenho portas abertas com eles, mas como eu tô fechando o contrato em outros países, porque a Integrare não tá em outros, né, nos países da Europa. Mas você investiu aqui, você fez investimento aqui. Claro. Você criou uma capa, não foi a tua editora espanhola que fez isso? Não. Nem a diagramação, nada. Foi você que fez. Isso. Você bancou isso tudo. Isso. É interessante, é um processo diferente de lançar livro aí, né? É um processo diferente. Foi a primeira vez, assim, que eu fiz. E fiz tudo com o nosso amigo Sidney Oliveira, que ele também tem um passo a passo nisso, né? Sim. E aí eu falei, puxa, porque também, né, não era uma garantia que eu teria uma editora espanhola. Porque eu falei, se eu não tiver, eu vou lançar aqui de qualquer jeito, e aí eu preciso estar pronto, né? E aí lanço pela Amazon e pronto, acabou. Né? E seguimos a vida. Né? O que esse livro te trouxe? Dá para pensar na Daniela antes do livro e depois do livro? Dá. O que aconteceu? Dá. Porque esse livro abre um espaço para falar de outros dilemas e outros assuntos sem abandonar a minha temática principal, que é carreira, que é comportamento, que eu falo de trabalho, né? Mas ele me amplia um pouco para eu falar de ser humano e para eu falar de dores das mulheres, as minhas dores também, de trazer à tona isso, sabe? Para realmente dar voz a esses comportamentos. Eu acho que abre um caminho, um patamar diferente. Então você saiu daquela trilha que você seguia, que é a trilha da orientação de carreira, da gestão e tudo mais, e mergulhou na... Eu estou nela ainda, né? Não, eu quero dizer, na hora desse livro aqui, aqui você se desloca e vai para psicologia, para sociologia, antropologia, vai para outras áreas. Navegando em outras águas. Sim, sem ser uma especialista sem ser uma especialista. Como é que você fez para não... Para não dar um viés, para não dar... Para não virar
claro. uma qualquer chutando Exato. coisa que você não conhece. Eu, por exemplo, eu não aprofundo em assuntos os quais eu desconheço. Óbvio, eu como pesquisadora jamais faria isso. Então, o que eu trago? Eu limitei a escrever essas histórias e a literalmente colocar só uma luz a essa herança emocional perante aquela história. Para as pessoas lerem e falar assim, pera, deixa eu olhar aqui, ó. Isso aqui também já aconteceu comigo, deixa eu checar se isso realmente é meu ou se é algo herdado para eu honrar, porque tem coisas herdadas que são maravilhosas, que você tem que honrar, e outras as quais são ciclos que a gente tem que quebrar. Então, esse livro não tem a pretensão de esclarecer ou de trazer as teorias, sejam elas das áreas todas, mas traz como um paralelo, entendeu? Como as histórias, pra gente perceber. Então ele é só uma pitada ainda nessa... Um homem nesse pode caminho. ler esse livro sem problema? Isso, o livro ele é sobre mulheres, mas ele não é somente para mulheres. Os homens podem e devem ler. Afinal de contas, né? As heranças emocionais não escolhem gênero, né? Entende? Então, assim... Então, mas termina aquela... Eu acabei cortando você aqui. Quando eu falei você da Daniela antes e depois. O que impacto ele trouxe em você? Sabe o que eu acho? Eu acho que nesse momento da minha vida, da minha carreira, eu tô me permitindo a falar um pouquinho mais, sei lá, de outros assuntos e aquilo que realmente eu penso. E tem que ter muita coragem para trazer isso, né? Imagina, são 20 anos de carreira, a gente se conhece há mais de uma década, né? Então, eu sempre, o meu foco sempre foi, puxa, onde eu tramito, onde eu estudei e que realmente eu considero que eu tenho um pouquinho de gabarito para falar, é o jogo do trabalho, né? Mas eu também penso outras coisas, né? E aí, eu acho que isso me deu uma licença, sabe, poética, assim, dizendo, uma licença para agora, Luciano, começar talvez a expor também algumas outras coisas, outras ideias, outros interesses que sempre permeavam a minha vida, né? E, óbvio, conduziram, mas assim, eu nunca abri. Então, eu tô me sentindo mais exposta, né? Eu acho que essa, talvez, né, uma exposição maior, assim, dessas... daquilo que eu penso, né? Por exemplo, você mesmo, né, na sua carreira, quando, né, você sabe o quanto que eu te admiro, né? Eu amo as suas provocações, né, as suas ideias e tal. E falar, por exemplo, né, nos últimos tempos, como a forma como você fala de política, aí você fala, ó, escuta, seguinte, né? Isso é tomar uma posição. Sim, e quando você toma uma posição, você também está aberto a levar as pedradas todas, né? Tem um custo... custa. Tem um custo brabo aí. Tem um custo, o preço é alto. Tem um preço alto aí, né? Mas me fala uma coisa aqui. Fala. Se uma menina de 15 anos de idade pegar esse livro aqui, o que vai se passar na cabeça dela? Que vai passar... Eu adoraria isso, porque eu quero que as minhas sobrinhas leiam também. Sim. Porque quanto antes, a ideia do livro é a gente ter uma empatia com essas histórias todas e, de certa forma, proporcionar até uma cura. Entende? Uma cura de emoções, né? De entendimento, de autoconhecimento, né? Então, uma adolescente que pega, ela fala, puxa, eu preciso ficar esperta com a minha voz da intuição, estar conectada a mim. Até porque, agora... né, uma inteligência artificial vai fazer, já faz tá tudo os trabalhos todos com excelência de um humano. Porém, a inteligência artificial jamais terá essa intuição. Eu vou te cutucar aqui agora, que você faz o seu trabalho de mentora, né? Você faz uma mentoria com profissionais e não é com um garotinho começando carreira, é para cara que já tá... gente que já está no mercado há um bom tempo aí, né? Você notou nos últimos tempos uma desestabilidade generalizada aí, claro. Tipo assim, pós-Covid, alguma coisa apareceu que falou, opa, estão chegando mais pessoas de um jeito como nunca chegaram antes e você notou isso? Claro. O que está acontecendo? Então,
Depois da pandemia, assim, nítido, eu acho que do último ano pra cá, sabe, os dilemas todos, e eu tenho uma teoria. Por favor, A eu tô respeito louco pra ouvir, disso. porque já discuti esse tema com muita gente. Eu tenho uma teoria, que é o seguinte: com a inteligência artificial, ela está fazendo uma série de trabalhos que a gente demandava tempo para fazer. Eu, por exemplo, ChatGPT é meu funcionário. Pô, ele me organiza uma série de coisas. Então, eu ganho tempo. Sim. Ao ganhar tempo, as pessoas têm que parar um pouquinho para ficar com elas. E isso está sendo perturbador. Não é para ocupar esse tempo com outra atividade. Exato. Não é isso? Não. Quer dizer, desculpa, eu vou melhorar aqui. Não é para você pegar esse tempo que você estava usando para produzir alguma coisa, para substituir para produzir outra coisa. Você está falando num tempo para mim. É o tempo da reflexão, o tempo da calma, segura. Exato. É que nem comida. Você come, dá uma parada, cara. Digere. Você vai sentir fome de novo mais tarde. Exato. Não queira comer tudo agora. Espera. E eu acho que esse tempo, mesmo quando as pessoas... Por isso que as pessoas não ficam com elas. Então, elas estão ganhando tempo, só que aí muitas delas não sabem fazer com esse tempo. Sim. E aí, o que elas deveriam? Parar um pouquinho para se ver. E elas até olham. E muita gente não gosta daquilo que vê. E aí ela se distrai. Se distrai com o quê? Com qualquer rede social, enfim. Sim. Né? E tanto é que é um monte de bobeira que se tem online, você fala, não é possível que as pessoas não estão pensando. Não, porque pensar às vezes dói. Né? Isso é uma coisa só uma coisa que você está colocando. Acelerou tudo, né? Tá tudo acelerado, né? Então quando você acelera tudo, de novo eu quero fazer aquela coisa da comida. É como se você estivesse emendando o almoço no jantar. E no final do dia, como é que você está? Você está empaturrado. Exato. Você não lembra mais o que você comeu. Eu misturei uma coisa com a outra. Eu estou passando mal. E nós estamos falando de cérebro, né? Do cérebro, né? Tanto é que saúde mental nunca teve tão em voga. Então. Entendeu? Tão em alta. Sim. Né? Então eu falo assim, puxa, a inteligência emocional. Nossa, essa temática de inteligência emocional, nesses anos todos, quanto que eu trabalhei. E é uma das temáticas que eu mais trabalho com os meus executivos. Eu estou falando de presidente. Eu lido com muitos presidentes, diretores, sabe? Principalmente nesses últimos 2 anos, cargo de direção para cima, né? Gerentaiada também. Então, assim, esses grandes líderes, eles estão passando por dilema. E aí ele vem, ele me contrata, porque eu sou de fora, ele não pode falar isso dentro da empresa. Sim. Né? É complicado, então... Ele vai dar uma demonstração de vulnerabilidade e tudo mais, que para um líder é complicado. Ele pode achar que é mortal. É a fraqueza, né? E aí ele vem, então... Por exemplo, e aí eu vejo muitas pessoas falando, meu Deus, elas estão correndo atrás de coisas as quais elas não sabem porque estão fazendo, né? E aí um vazio tremendo. E de pessoas que alcançaram sucesso, tido como sucesso. Sim. Grana, bens, status, poder, e que não preenchem. E aí, o trabalho que eu tenho feito nos últimos anos, fala assim, poxa, calma, que a gente tem que voltar ao eixo. E a única maneira, Luciano, de voltar ao eixo e você manter essa calma, é você estar conectado com os seus valores. Isso por exemplo, não foi eu que disse isso. Aristóteles. Eu tô fazendo um curso de filosofia. Mas eu te contei isso. Não. Eu me enfiei no curso de filosofia, meu pai amado. Porque como eu trabalho muito online, com um monte de gente falando português, eu falei, eu preciso falar espanhol. Me matriculei no curso de filosofia. Lá. Tô falando espanhol com as outras pessoas, conversando. É um passeio no parque, né? É uma delícia falar isso. E Aristóteles falava, né? Quando o texto dele sobre felicidade, ele fala, o ser humano só consegue ser feliz se ele estiver alinhado com os seus valores. E é isso que eu vejo. A falta, por isso que as pessoas estão, de certa forma, bem doidas, porque elas estão vazias, buscando algo para preencher e perderam o norte. Você chega numa sociedade que ela contesta família, contesta você comprar tua casa, contesta você ter um emprego para 25 anos, tudo aquilo que a gente foi ensinado a ter como que é uma base, baliza, que né? É uma base, e eram balizas, caminho, né, cara? Onde eu estou indo nessa direção. Alguém chega lá e fala, não tem mais. Você não tem que fazer família porra nenhuma. Tem que casar merda nenhuma. Não tem que ter casa própria coisa nenhuma. De repente não tem. Quando você olha, fala, mas pra onde que eu estou indo então?
Então você perde esse horizonte, né? E quando perde o horizonte é uma batata, para qualquer lado que você virar tá valendo, né? Exato. Aí essa bagunça que nós estamos vendo. Eu te perguntei porque essa semana, cara, no decorrer de uma semana eu tive 2 notícias de um psicólogo, uma psicóloga, gente assim, de cara, bala, psicólogo de fazer cabeça de muita gente, cara muito bom, ela também, coordenadora, né? Entraram em parafuso. Ele acabou tirando a vida, ela entrou em parafuso. Eu fiquei sabendo. Então, e aí você olha para isso e fala, peraí, o médico da mente sucumbiu a um problema. Eu até brinquei ontem, falei, acho que está na hora de surgir a profissão do metapsicólogo, que vai ser o psicólogo dos psicólogos. Só trata o psicólogo, né? Tem alguma coisa louca acontecendo aí fora. Tem um problema mental. O pessoal está enlouquecido. E o enlouquecido que eu falo aqui é genérico, tá? Não é que tá maluco. É que alguma coisa saiu fora do lugar. Tá fora do eixo. E a gente olha para o cenário político completamente louco, né? Vai para o cenário da economia completamente louco. Nós estamos... a garotada está vindo com uma visão de que eu só vou dar atenção a você se ficar claro que tem algo para mim aí, imediato. O que tem para mim? É imediato? Eu vou ganhar alguma grana? Aí nós vamos conversar. Caso contrário, nem quero falar com você. Pois é. Mas isso é complicado. Assim, primeiro, né? Os psicólogos, os médicos também precisam ser atendidos, né? E assim, é muito complicado. Você sabe que os treinamentos todos, né? Eu nem gosto mais de falar o lance de coach, porque principalmente no Brasil, essa palavra ficou uma merda, sabe? E ficou muito deturpado. Mas eu trabalho com isso há 20 anos, né? É uma ferramenta muito séria disso. E aí a gente precisa criar, assim, somos treinados para criar um distanciamento, senão você dá uma pirada, senão você mergulha também nos problemas. Afinal de contas, eu tô todo dia com alguém falando sobre problema. Então eu tenho que amar os problemas, né? Mas eu preciso desse distanciamento. Então tem que ter. E a forma como eu tenho, por exemplo, de recuperar a minha sanidade, né? Minha energia e tal, é literalmente me centrando, me conhecendo, me centrando nos meus valores, né? Nos seus princípios. As pessoas se perderam, por isso está todo mundo perdido. Eu vejo uma sociedade perdida, uma sociedade vazia e que não sabe por que faz o que faz, né? E aí a nossa propriamente dita, em que a corrupção é o comum do rolê, não é normal. Sabe que no meu livro do Bom Senso, eu trato logo de cara essa diferença entre o comum e o normal. Então, exemplo, se eu tivesse nascido há 600 anos atrás, era comum naquela época, Inquisição, as mulheres que pensavam que tinham uma opinião diferente, elas eram queimadas em praças públicas, tidas como bruxas, tá? Isso era comum na sociedade, acontecia com frequência, mas nunca foi normal, mas era comum. Se a gente tivesse nascido há 150 anos atrás, era comum ter um escravo em casa. Comum, a sociedade vendiam pessoas. Isso era comum, a sociedade aceitava, isso nunca foi normal. Hoje é comum a corrupção. Isso nunca foi normal, mas é comum. E aí quando a gente pauta as nossas ações e tal, naquilo que é comum, e se esquece que você é um ser humano, que você tem as suas bases, as suas crenças, os seus valores, e viver de acordo com os seus valores traz satisfação, plenitude e grandeza, aí você pode trabalhar bem com a sociedade. Quando você se esquece disso e vive de acordo com o que é comum, no Brasil é comum as pessoas quererem tirar vantagem. Isso não é normal, mas é comum. Então, igual você comentou, puxa, é comum os jovens ou a galera falar assim, me dá primeiro, entendeu? Mas isso não é normal, porque o ciclo normal é de dar e receber. Prove o seu valor e receba. Entendeu? É o ciclo de dar primeiro e receber, não é receber e dar. Né? Então, aí fica diferente, fica vazio. Me fala esse pessoal que te procura para fazer um processo? O processo. Tem uma idade para isso? Você consegue olhar e falar, olha, a moçada está numa idade X ou está num ponto tal da carreira? Como é que é? Eu batizei um momento de será que. Momento de quê? Será que. Será que? Será que. É isso. Então, por exemplo, você já pagou suas contas iniciais, já começou a tua estrada de carreira, já deu suas cabeçadas e tal. E aí todo mundo entra no circuito.
né? Entra no sistema. E aí chega um momento que todo mundo desperta. Por isso que o meu primeiro livro chama Despertar Profissional. O momento do seu despertar. E o despertar se chama Será Que? Todo mundo passa por esse momento. Alguns mais cedo, outros mais tarde. E aí é que você fala assim, será que estou no lugar certo? Será que é para eu mudar de empresa? Será que é para eu pedir um aumento? Será que eu estou usando todo o meu talento? Será que eu não deveria estudar uma outra coisa? Será que? Será que? Quando você, num questionamento interno, começar a será que, é um sinal de que você está no momento de fazer o processo do coaching. Tem uma idade para isso? Você consegue fixar? A maior parte, sei lá, 37, 38, 45, 50, essa faixa etária. Entendeu? Essa faixa etária. O Max Geringer, aí nessa cadeirinha, falou para mim, falou, aquele dia que você acorda de manhã e fala, puta merda, eu vou ter que trabalhar de novo. Ele falou, quando isso acontecer, é porque tá chegando a hora, entendeu? Isso, Você acorda de manhã, pô, eu vou ter que ir de novo, chegou a hora. É porque são ciclos, né? São ciclos. Um ciclo de carreira dura 20 anos, Luciano. 20 anos. Então, se você começou a trabalhar aos 20, você começa se enrolando no negócio e tal. Em 5 anos você colhe os primeiros frutos. 10 anos você chega no ápice da carreira. 20 anos você encerra o ciclo. Então, a maior parte das pessoas começam aos 20, aos 18, aos 20. Quando deu 40, exato, tá no fim do ciclo. Ele tá fechando o ciclo. E o outro ciclo, não necessariamente tem que ser uma coisa muito louca, muito diferente. Pode ser que seja, mas não necessariamente. E é nesse interim que um processo de orientação profissional pode te ajudar a seguir. Então, olha, se você observar, a maior parte do prêmio Nobel, entendeu? A gente não temos as nossas indicações por enquanto, né? Sei lá se vamos ter ou não. Mas assim, aos 40, quando você atinge uma certa maturidade e tal, você começa a desenvolver algumas outras coisas, porque você já tem um conhecimento que você começa a cristalizar esse conhecimento, né? E aos 60, que são os prêmios, entendeu? Os prêmios todos acontecem. É uma coisa interessante, né? Porque se você for pegar a história da humanidade, os gênios da música, tudo tinham 20 e poucos anos de idade. Os caras com 26, 27 escreviam a Nona Sinfonia. O Isaac Newton desenvolvia uma teoria que mudava a história daí. Tudo molecada de 20 e poucos anos. Albert Einstein aos 26 descobriu a teoria da relatividade. O Michelangelo tinha 20 e pouco quando pintou aquela loucura toda, né? Então, mas talvez eles viviam menos. Isso, talvez porque morressem muito cedo. Então, quando a gente começou a morrer mais tarde, houve uma elasticidade. Eu fiz um post ontem sobre o negócio do Prêmio Nobel, né? O Brasil teve, cara, quantas são? 14 indicações? Eu não me lembro. Um monte de indicações, né? Ao longo do tempo. E eu peguei ontem e acabei, depois tabulei num gráfico. E vem um pouquinho, dá um salto nos anos 50 e 60, vai lá pra cima. Tem um monte de indicações, depois vem caindo e vira a pior da história agora, né? E aí você olha, pô, o que aconteceu aqui nos anos 50, que é o maior salto, né? César Lattes, sozinho, teve 7 indicações. Um ano atrás do outro, 51, 52, 53, até 56, ele teve uma atrás da outra, né? O que significa que alguma coisa se perdeu no meio do caminho, né? Eu não sei se é porque aumentou a concorrência, eu não sei se é porque todo mundo agora tem acesso a todo tipo de informação, então fica mais difícil você se... É que nem música, né? Ficou tão fácil todo mundo fazer que isso ficou mais difícil. O que a princípio era, né? Agora todo mundo vai poder ter acesso, nada. Todo mundo virou escritor, é muito mais difícil você... Todo mundo virou palestrante. Emplacar um livro, todo mundo virou palestrante, é muito mais difícil você emplacar uma palestra, né? Então tem uma competição muito mais agressiva, o que talvez explique esse bode que a turma tá hoje em dia. Tá tudo muito difícil. E é o contrário, porque o discurso vai para um lado e a prática é outro. Então no discurso é o seguinte, cara, nós temos celular, bicho, eu consigo ter acesso a tudo que eu quiser aqui. Eu tenho alguma dúvida, eu vou aqui, faço um curso, eu resolvo na hora, é tudo lindo, maravilhoso, mas quando você bota a cara para bater, é tudo mais difícil. Pede pro moleque de 25 anos comprar a sua casa própria hoje em dia, ver o que acontece. E você sabe que muitos deles falam assim, eu não quero ter a casa própria. Eu falei, você não quer ou você não pode? A raposa e as uvas. Entendeu? Lembra da raposa e as uvas? A fábula da raposa e as uvas, né? É complicado. Você quer ou você não pode? E é mesmo, a gente nunca teve tantas formas de comunicação. Para comunicar o quê? Pois é conteúdo. E olha lá. Qual é o conteúdo? Qual é o repertório? Só isso? Qual é o conteúdo, qual é o repertório? Eu soltei uma isca essa semana, uma isca intelectual,
que eu solto para todo mundo essa semana, contando a história de uma pianista portuguesa chamada Maria João Pires, se eu não me engano é o nome dela. É uma cena, tá lá no YouTube, é maravilhosa, ela vai para um ensaio aberto, aquela orquestra maravilhosa, ela é a pianista. E ela senta e vai começar o negócio, e ela se preparou e levou toda a pronta partitura para uma música, e a orquestra começa a tocar outra música. E a hora que dá os acordes, que ela saca o que é, você vê que ela fica completamente fora dela, bota a mão na testa, ela perde completamente o caminho, você vê que ela está desesperada, aí ela vira pro maestro, já tá regendo, e fala, cara, eu não fui essa música. Aí o maestro vira para ela e fala, vai devagar. Você conhece a música, não conhece? Então toca. E ela vai e toca de memória, sem partitura e sem ensaio, a peça, que é complicadíssima, inteirinha, né? E fica maravilhoso, né? Só que foi de memória aquilo. Aí você olha e fala, pera um pouquinho, cara, ela entrou numa fria sem tamanho. O desespero dela, e quando você vê o resultado, fala, por que ela conseguiu fazer? Puta repertório. Tava tudo no repertório aqui, dela. Ó. Tá, então. Não, é o conhecimento. Manda, é isso aí. Manda. Não é o acesso. Me mande a encrenca. É o conhecimento. Me mande a encrenca que eu resolvo aqui na hora. Então, tendo o repertório e tendo essa curiosidade para você ir buscar onde é que está a informação. Quer dizer, não é só saber o que acontece, saber por que acontece. Mergulhar mais fundo, que essa molecada eu tô vendo que não está conseguindo fazer. Porque eu só tenho 140 caracteres para resolver. Entendeu? Eu só tenho 2 minutinhos. Se não for 3 segundos, eu não vou prestar atenção no vídeo. Se o livro for muito grosso, eu não quero ler. Se o filme demorar demais, eu não quero assistir. Música comprida, que é isso? Você tá louco, cara? E aí, você sabe que perdeu uma profundidade. Perdeu. E aquilo... É isso que eu falo para os meus alunos. Eu uso muito uma expressão. Eu falo, gruda a alma nesse corpo. Eu falo, fica presente aqui comigo, né? Fica assim, né? Gruda essa alma para realmente você aprender de verdade e traduzir isso para o conhecimento, não é acesso. Sim. É o que tem acontecido, por exemplo, com os cursos online, né? 8% só das pessoas que compram o curso online assistem o curso online. Sim. Então, quantas outros profissionais falaram assim, Daniela, vem, faz aqui um curso online. Eu falei, não, puxa, a minha temática não cabe, porque eu valorizo o conteúdo. Eu falo, não precisa. Não precisa. Eu falo, como é que eu vou gravar um curso que é meia boca? Jamais eu vou fazer isso. Mas fala, não precisa. Ninguém vai falando, vai falando. Por quê? Porque ninguém vai assistir. E aí os 8% que assistem falam assim, que horroroso, eles devolvem a grana dos 8%, mas embolsaram, pegaram na mesa. Aí eu falo, gente, desculpa, isso não tem a ver com os meus valores. Então não é porque todo mundo está fazendo que eu farei. Eu não vou fazer um negócio assim porque não tem nada a ver comigo. Né? Eu não vou me sentir bem, esse negócio vai me custar caro. Né? Agir de acordo, contrário à forma como eu acredito que seja o correto. Né? Então, enfim... E aí aí eu falo para meus alunos, eu falo, escuta, você vai aprender alguma coisa, tá aqui na aula comigo? Gruda a alma nesse corpo e aprenda de verdade. Porque raridade você vai ter uma segunda chance. E coloca nessa sua cabeça esse conhecimento cristalizado. Porque ter acesso, isso aqui, ó, não significa que eu sei as coisas. Eu tenho acesso às coisas. Eu chamo da geração testemunha. Sabe tudo que acontece, mas não tem a menor ideia do porquê as coisas acontecem. Sabe? E assim, que corrida é essa também, né? Muito bem. Daniela do Lago com Ela Sou Eu, Ella Soy Yo. Ella Soy Yo, um livro que não sei quando vai sair aqui no Brasil, né? Exato, enquanto ele não sai, morra de inveja, porque eu já tenho o meu aqui, acabei de ganhar o meu, né? Muito bom. E, cara, quem quiser entrar em contato com você, então, para saber das coisas, para ser seu cliente, para comprar o livro, para saber das coisas, como é que acha você? Eu tenho meu site, danieladolago.com.br. Também estou nas redes sociais, mais um Instagram. Eu interajo bastante lá com o meu Instagram, é @Daniela do Lago. Podem mandar mensagem, enfim. Maravilha. Então, se você estiver meio perdido aí, precisando de uma orientação, eu vou fazer agora um projeto sobre transição de carreira. Que legal. Estou trabalhando nele. E provavelmente eu vou te convidar para você ir falar em algum momento ali. E a ideia é essa, pegar o pessoal que está com uma idade nos 40, 40 e tanto, e está naquele momento do será que? Boa, usa isso. Vou pegar a turma do será que? Pode usar. A galera do será que? Será que é o momento de mudar? Será que? Vai ter um será espaço legal lá para fazer. Eu venho com o maior prazer. Vamos lá. Né? Obrigado. Olha, obrigada, viu? É sempre um prazer estar com você. Hasta la vista. Hasta la vista.